o homem pode perder a sua salvação? Você crê? Porque assim, dentro da linguagem que a gente conhece, né, arminiano, calvinista, aí eu escrevi até aqui algumas coisas, né, a tulipa a gente entende que são os 5 pontos, onde Calvino, um dos pontos de Calvino, era que o homem é salvo, sempre salvo, e já são pré-eleitos à salvação, e assim, não pode perder. Você crê, né, como arminiano, a gente crê que pode, né? Perder. Eu sou arminiano, eu creio que o homem pode sim, ele deve conquistar a salvação e ele pode perder a salvação. O que você crê? Eu era arminiano. Era, tu pulou pro outro lado. Não, assim, na verdade eu não sou calvinista, né? Você simpatiza com alguns pontos. Exatamente. De cada... Calvinismo e o arminiano são opiniões deles, de homens. E ainda não era uma opinião tão madura. Surgiu essa linha de raciocínio que eles escreveram, né? Exatamente, e aí eles foram, né, ali divulgando aquela linha de raciocínio, as pessoas pegaram rapidamente e aí criaram, né, já 2 divisões, né? O que acontece? Depois eu vou complicar a tua vida um pouco aqui com o texto, mas vamos lá. Tá. O que acontece? O que você crê? Tudo que você vai ver na Bíblia sobre o que essas 2 linhas de raciocínio vai falar são assim assuntos muito bem argumentados biblicamente. Se você for estudar uma, é a mesma coisa. Não, essa aqui que tá certa. Exatamente. É a mesma coisa. Eu estava lá conversando com o pessoal da minha igreja e a gente estava falando sobre a questão do arrebatamento. Se você, por exemplo, tem 3 linhas de raciocínio que eu vou colocar aqui agora, deve ter até mais. Mas, por exemplo, existem pessoas que acreditam que nós seremos arrebatados no começo, antes da tribulação, outros no meio e outros depois da tribulação. Se você for pegar as 3 linhas de raciocínio biblicamente, você fala, caraca, essa aqui tá certa. Aí tu vai ver a outra, não, essa tá, aí tu a outra, essa tá certa. É engraçado que se tiver alguém ainda argumentando, você, caramba, esse cara tá certo. Aí tu ouve outro, mas isso aqui... É incrível. E tá assim, tudo dentro da Bíblia. Por que eu acredito? Isso não vai influenciar na nossa salvação, mas são assuntos teológicos interessantes, né? Exatamente. Crescimento, né, da igreja e tudo mais. O que acontece sobre a questão da salvação? Se a gente vai perder ou não. Pode perder, se o homem pode perder. Se o homem pode perder ou não. Eu ainda não amadureci tanto sobre esse assunto. Tu não parou ainda pra... Pode existir a possibilidade de ter alguma brecha lá no final, que a pessoa pode até perder a sua salvação, como tem uma passagem lá em Hebreus, né? Sim. Que ele vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo. Mas o que acontece? A palavra de Deus, ela vai dizer que a nossa salvação, ela está na mão de Deus e Deus não a perderá, não deixará que nenhuma das suas ovelhas se perca, né? Ele fala isso lá em João. E o que acontece? Existe um argumento, né, arminiano, né, da galera que segue o arminiano, que eles vão falar assim, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser. O pessoal não precisa pregar, não precisa mais. Salvo. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu não perco minha salvação. Já estou salvo, estou garantido. Só que não é bem assim. Esse argumento aí é um argumento falso, né? Vai ser meio radical, né? O que acontece é o seguinte: quando se fala uma vez salvo, salvo para sempre, a pessoa que ela é salva, ela é vivificada pelo Espírito Santo no seu espírito. Então, por exemplo, se a minha carne dobrar o joelho para orar, a minha carne uma hora vai enjoar. Sim. Ela vai enfadar, ela vai cansar. A minha carne não gosta de ler a Bíblia. Ela vai ler por vaidade, vai pregar por vaidade, que as pessoas estão aplaudindo. Então ali tem muitos pregadores que prega, que é uma coisa linda, maravilhosa, mas ele está ali porque está sendo ovacionado, está sendo aplaudido, tudo aquilo está alimentando a vaidade dele. Então ele continua pregando. Não, o estilo de vida dele. Exatamente. Para ser aceito, né? Agora, o que acontece? Quando a pessoa é salva de verdade, a pessoa que é salva, ela quer fazer as coisas do Senhor. Ela, além de querer fazer as coisas de Deus, ela vai ser a pessoa que mais vai lutar contra o pecado, que mais vai fugir das coisas do mundo, vai ser a pessoa que mais vai lutar para entrar no reino de Deus.
Sim. Não é aquela pessoa, eu tô salvo, então vou ficar aqui tomando água de coco, eu tô de boa, não quero ligar para... Não. A pessoa que mais vai se importar com a alma, com a salvação das outras pessoas, que vai fugir da aparência do mal, vai ser essa pessoa. Porque se ela foi transformada, a intenção que a linha de raciocínio é que ela vai querer se aproximar cada dia mais do Senhor, ela está convertida, então ela vai ter o amor de Cristo no coração, ela vai se dedicar mais às boas obras, dificilmente vai se render ao pecado e à carne. É uma linha de raciocínio. E Deus, na sua onisciência, já sabia quem era e quem não era inclinado, né, às coisas do Espírito e às coisas da carne. Eu quero trazer um texto aqui, eu quero que você me dê luz sobre esse texto. Está em Hebreus 6, a partir do 4. Está assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se praticantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, e caíram, e possivelmente que já sejam reduzidos ao arrependimento. Está dizendo aqui, eles provaram do Espírito, eles provaram da boa obra, eles provaram da palavra, estiveram no encontro verdadeiro com Cristo, eles praticaram, falaram em línguas, curaram, viram e caíram, e dificilmente se arrependeriam e voltavam. Como é que se lida com isso? Porque assim, aqui é Paulo falando em Hebreus, né? A gente crê que seja Paulo falando. Ele está falando, esses caras tiveram encontro com Cristo, eles foram batizados pelo Espírito, eles fizeram prodígio e maravilha no nome do Senhor, conheciam a palavra e agora caíram na fé. Aí eu até botei aqui que esse caíram se eu não me engano, gnomai, realmente caídos, não tem como voltar, não há um arrependimento. Como você lida com esse texto, então, perante essa visão? Porque se ele é salvo para sempre, o homem já está salvo, e essas pessoas que já tiveram a sua salvação, né, deviam estar ali no livro da vida e agora foram riscados dele, assim, pelo que a gente entende do texto. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, por exemplo, não tem como você saber se no interior de cada uma das pessoas realmente ela foi salva, de verdade, como eu tenho explicado sobre o nascer no Espírito. Uma vez que você nasce e tem um encontro com Deus, é como se fosse impossível você desejar as coisas do inferno, do mundo, etc, entendeu? É praticamente impossível você querer mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E ainda que você, por exemplo, você teve um novo nascimento, você pode até cometer algum pecado, mas você não vai viver naquela prática do erro, como o apóstolo João fala, que há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Ele vai falar sobre viver na prática do erro. Paulo diz para a gente se afastar das pessoas que permanecem no pecado. Sim, então, por exemplo, a gente tem o caso de Davi, né? Que Davi, ele cometeu um adultério, um assassinato, etc. Foi um pecado em termos ali, né? Porque... foi um pecado assim gravíssimo que ele cometeu, porque ele matou uma pessoa e deitou com a mulher antes da pessoa matar. Isso, porque ele não morreu, mas ela já tinha uma carta de divórcio ali no caso, porque toda vez que ia pra guerra, aquele homem deixava uma carta de divórcio ali, então assim, basicamente ela estava livre, mas não, né? A gente sabe que no interior de Davi ele sabia que não estava, e ele mandou aquele homem pra morte, então assim... Sim. E aí ele mandou o soldado dele deitar com a mulher, marido, né? Da Batseba. E mandou ele ir lá, ficar com a mulher dele. Ele não foi, ficou na porta do templo, não sei, né, do palácio. Sim. Disse, como eu posso, né, ir para casa, deitar tranquilo, se eu sei que tem gente morrendo, que está havendo uma guerra. Resumo da história. Davi, ele fez isso várias vezes? Ele viveu praticando isso? Não, ele cometeu um erro, se arrependeu, então o que acontece? Teve o seu preço, né? Todo pecado tem um... Ele pagou o preço, mas assim, ele não viveu naquela prática. Não, ele abandonou aquilo. Ele abandonou o seu pecado. É isso que o apóstolo João está falando. Se arrependeu. É isso que o apóstolo João está falando. Ele não está dizendo que você... por exemplo, você cometeu um pecado, um erro, você tropeçou, você matou alguém, sei lá, vamos falar dos piores pecados. Sim, que a gente, né, mensura. Mas ele adulterou, fez qualquer coisa, mas ele não viveu naquela prática do erro, então esse pecado não é para a morte. Agora, aquele pecado que é para a morte é aquela pessoa que isso aqui não tem problema não, e ele vai vivendo com aquele pecadinho de estimação. Às vezes é um pecadinho, vamos botar um pecadinho, não vou nem falar de adultério, mas vamos falar de pecadinho, a mentirinha, tudo mais. Ele vai vivendo com aquilo, tem problema não, esse pecado é para a morte, porque ele não se arrepende, porque se não houver arrependimento não tem salvação. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Então o que acontece? Você crê que essas pessoas, então assim, tiveram um encontro, mas não abandonaram, não se arrependeram de verdade?
Não, o que acontece? Aí vamos lá, a gente está vendo aqui para a carta de Hebreus. O apóstolo Paulo, ele está falando de pessoas. Ele não está falando que essa pessoa realmente ela teve a salvação dela, ela recebeu a salvação. Mas o que ele está querendo dizer é como se a pessoa, assim, ela tivesse ali congregado na igreja dele, tivesse sido até de repente batizado com o Espírito Santo, todas as coisas assim evidentes de uma salvação, mas que ainda não tinha adquirido. Ele não falou se adquiriu ou não. Sim. É como se tivesse provado da salvação. Tá começando a ir pro... Exatamente. Então pode haver uma brecha. A gente não sabe todas as coisas e todos os mistérios. Deus fala que queria dizer mais coisas, mas a gente não pode haver uma brecha que essa pessoa tenha provado da sua salvação. Que ela realmente tenha sido transformada, liberta, tenha tido encontro com Deus no Espírito. Mas não estava ainda. E ela tenha voltado atrás. E ela perdeu sua salvação. Ela perdeu sua salvação. Pode ser uma brecha. Mas dificilmente é aquilo que eu falo. Se você tiver 1 bilhão de pessoas que foram salvas, uma pode perder a sua salvação, pode ter uma brecha e vir a perder a sua salvação, entendeu? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso, né? Vou falar sobre o livre-arbítrio aqui, que também anotei. Eu quero então entender assim, se as pessoas já estão salvas, né, nessa visão, as pessoas salvas para sempre, ela já está com essa vontade, esse ímpeto de fazer, o Espírito Santo, para que se prega? Se quem se converter, de repente não será salvo porque já não era selecionado para ser salvo. Então, a salvação é aquilo que eu falei, ninguém sabe quem é salvo e quem não é. Todos nós devemos pregar o Evangelho, por quê? Até porque quando eu recebi a minha salvação, eu nem conhecia sobre esse assunto, se era predestinação, livre-arbítrio, qual era a questão. Então eu recebi, pregaram para mim. Tu crê que tem pessoas então lá fora que são salvos, mas ainda precisam ouvir a palavra para que se convertam? Exato, estão na vida de pecado, estão num amassal terrível do pecado, estão aprisionados pelo diabo, porque a escravidão do pecado, como Jesus fala lá em João, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e a gente entra no livre-arbítrio aí. Essa pessoa, ela está com uma prisão espiritual, como se fosse uma algema espiritual. Ela está aprisionada por demônios e ela vive naquela escravidão do pecado, aquela vida de pecado que ela tem. Entendeu?